Muito bem, então hoje nós vamos estudar sobre o kernel de sistemas operacionais. Já tínhamos visto no kernel de sistemas operacionais e os gerenciadores na aula anterior, e hoje nós vamos estudar os tipos de kernel, porque existem vários tipos de kernel. E o que seriam esses vários tipos de kernel? Muito bem, basicamente é a forma, é a arquitetura com que o sistema operacional é construído. E isso muda muito de um tipo de sistema operacional para outro tipo de sistema operacional. Ou seja, isso influencia diretamente nas funcionalidades do sistema, como desempenho, como otimização, como consistência, né, que é a estabilidade do sistema operacional. Então, existe uma série de fatores envolvidos disso. Então, por exemplo, um tipo de sistema operacional, dependendo da forma como é o kernel dele, dificilmente pode se tornar um sistema operacional comercial. Mas, por outro lado, dependendo das características que se deseja, como por exemplo estabilidade, né, segurança, não segurança com relação à invasão, mas segurança no sentido do sistema operacional estar sempre estável, por exemplo, sistema em tempo real que opera tráfego aéreo, tráfego de trens, etc. Então não pode também ser um sistema comercial. Por quê? Porque cada um tem o seu nicho, cada um tem sua característica. Muito bem, então vamos lá. O núcleo do sistema operacional realiza o gerenciamento do sistema e executa as funcionalidades básicas como manutenção e reparação. Isso que nós já vimos. Como que ele faz isso? Via os 4 principais tipos de gerenciadores que ele tem. Gerenciador de processo, gerenciador de memória, gerenciamento de armazenamento e gerenciamento de quê? De entrada e saída. Então, esses são os 4 principais tipos de gerenciamento que o sistema, que o kernel do sistema operacional deve ter para que possa o quê? Ser considerado um kernel mínimo, ou seja, um sistema operacional mínimo. Muito bem, então o kernel pode ter a arquitetura dele sob basicamente 4 tipos diferentes, né? Que é o que a gente pode ver aqui, o que a gente chama de microkernel, também chamado de nanokernel por alguns autores, o que a gente chama de exokernel, o kernel híbrido e o kernel monolítico. Muito bem, então vamos estudar, vamos ver qual que é a diferença de cada um desses elementos aí, cada uma dessas formas diferentes de se criar, de se construir, de se arquitetar um sistema operacional. Muito bem, o microkernel, basicamente, ele funciona da seguinte forma: você tem um kernel e aí você tem o que? Um hardware, certo? E aí o que acontece? Nos sistemas operacionais, geralmente os comerciais que a gente tem, o kernel age diretamente em cima do que? Do hardware. Aqui, olha só, e ele recebe diretamente o que? Instruções do software. Então, é muito simples. O software manda instruções para o sistema operacional converte, né, essas solicitações, né, o software faz chamada ao sistema, que é o que a gente chama de call system, né, então o software faz um pedido, uma requisição do kernel, né, atendendo o usuário, isso ele faz através de um componente chamado ao sistema, o system call, e aí o kernel do sistema operacional, o sistema operacional como um todo, traduz essas requisições, essas demandas do software reportando do usuário em o quê? Em comandos para o hardware executar e retornar esses o quê? Essas comandos, essas execuções, esses recursos para o usuário. Muito bem, no microkernel, o que ele diz? No microkernel diz o seguinte, que o kernel ele tem um tamanho mínimo, ou seja, ele não consegue gerenciar, receber todas essas demandas do software, ou seja, do usuário, e automaticamente o que? Converter essas requisições em o que? Em ordens para o hardware executar. Ou seja, então ele precisa de um elemento central entre ele e o software para que ele possa o que? Executar essas instruções. Então, na realidade, o microkernel ele é um kernel bem reduzido, minimamente reduzido, responsável por todas aquelas funções que a gente viu lá em cima, que são aquelas funções básicas de gerenciamento e manutenção do sistema. Fora isso, o kernel não tem condições de gerenciar outro recurso. Por exemplo, se eu tenho lá um dispositivo que eu instalei, esse dispositivo, o drive dele, ou seja, o software dele, não vem anexado ao kernel, no caso do microkernel. Então, o que acontece? Tem que ser anexado esse drive ou esse software de dispositivo no que? Num elemento que se chama o que? Server. Ok? Então, olha só. Então, no microkernel, você só tem um kernel mínimo. Por isso até que ele chama microkernel. Então, qual que é a função do kernel? A função do kernel não é pegar todas as demandas do usuário, jogar para o hardware, depois do hardware receber do hardware e jogar de novo para o usuário. A função dele é o que? Manter o computador minimamente funcionando. De uma forma o que? Bastante consistente, bastante o que? Estável. E aí ele delega várias funções
que nos kernels normais, que são os kernels que a gente chama de kernel monolítico, são realizados pelo próprio kernel, e que o kernel aqui, no caso do microkernel, não executa. Ele delega essa função a quem? A os elementos conhecidos como servers, ou servidores. Então, olha só, um software, ele faz requisição ao server, e o server executa o que? Essa função. E quando ele tem que executar alguma das funções que estão relacionadas com o kernel, ele faz uma chamada para o kernel. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem? Bom, a vantagem é que é o seguinte, é que no sistema de microkernel, o usuário ou software nunca tem acesso direto ao kernel. Isso, por um lado, é bom. Por quê? Porque se eu tiver algum código malicioso, então um código mal escrito, um código quebrado, alguma coisa do tipo que, vamos supor, um software que trava o funcionamento do computador, no microkernel ele não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque esse problema já vai ser o quê? Barrado aqui no quê? A nível de server. Ou seja, quando o server recebe essa demanda, ele verifica que essa requisição parte de um software que está com algum problema no código dele, que esse código está gerando bug, ele já trava aqui, ou seja, ele nem chega ao kernel. Isso que é bom por quê? Porque o kernel nunca é afetado diretamente pelo quê? Pelo software, pela requisição por alguma aplicação do usuário. Então, ele é o que? Considerado um sistema operacional, um kernel estável. E ele se ocupa apenas e tão somente de o quê? De manter o computador funcionando, certo? Perfeitamente, sem o quê? Haver quebra, sem haver algum tipo de ruptura, ok? Sem haver qualquer tipo de travamento, ou até mesmo aquelas famosas, né, telas azul da morte que a gente tem em outros sistemas operacionais por aí. Muito bem, então essa é a grande vantagem, que o software, a aplicação, né, não interage diretamente nunca com quem? Com o kernel. Ele sempre tem que fazer isso, essa requisição. Por exemplo, se o software deseja alguma execução de alguma função do kernel, ele tem que fazer sempre através do quê? Do server. Muito bem, então essa é a grande vantagem. Então, o kernel jamais é acessado diretamente pelo software de aplicação, software de usuário. Perfeito. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é justamente o quê? Nessa questão de você ter um intermediário. Então, imagina o seguinte, eu tenho um kernel monolítico, onde o software faz requisição diretamente ao quê? Ao kernel. Perfeito. Então, o que acontece? Eu gero o quê? Um thread só. Eu gero um processo. Aqui não, aqui eu gero dois processos, estão vendo? Então, teoricamente, um software de sistema operacional que é baseado no microkernel, ele é mais lento do que um software, o quê? Monolítico, kernel monolítico, certo? Então, o que acontece? Kernel monolítico geralmente não pode ser utilizado, né, não é muito recomendado ser utilizado para o quê? Esses sistemas operacionais comerciais que a gente vê aí, como por exemplo Microsoft Windows, macOS, Linux, Unix, etc. Por quê? Por exemplo, ele não teria muito provavelmente condições de oferecer ao usuário com desempenho excelente, né, funções como navegar ao mesmo tempo, usar um editor de texto, ouvir né, uma música no player de áudio e executar outras funções aí, né, em background também. Então ele seria prejudicado, o sistema seria prejudicado, prejudicaria, né, o funcionamento do computador em vista dessa situação de o quê? Dele gerar mais threads. Ó, cada um desses acessos, dessas comunicações, chama de thread. Então aqui eu gero um thread, aqui eu gero outro thread. Então para um sistema de kernel monolítico eu gero um thread só. Para um sistema de kernel microkernel eu gero dois threads. Por quê? Porque justamente eu tenho sempre um elemento aqui conhecido como o quê? Como servidor. Perfeito? Muito bem. Um exemplo muito conhecido aqui de microkernel é o Minix. Minix foi criado por Andrew Tannenbaum, um famoso professor universitário, é considerado o papa dos sistemas operacionais, e ele criou esse sistema operacional chamado Minix, baseado, né, inspirado no Unix. Como era um sistema operacional, foi criado e foi voltado para PCs, naquela época estavam começando a surgir, estavam começando a se popularizar. Então ele pegou o Nix de Unix e chamou de MI, de Mini, né? Então ficou Minix, ou seja, seria mais ou menos como se fosse um Minix ou um mini Unix. Por quê? Porque o Unix naquela época ele era utilizado, hoje não, hoje o Minix já escalou para computador, já portou para computadores de pequeno porte também. Mas naquela época o Unix era voltado única e exclusivamente para computadores de grande porte, que a gente chama de mainframes. Inclusive o Minix foi o sistema operacional que o Linus Torvalds, a pessoa que criou a pessoa que criou o sistema operacional Linux, ele instalou o Minix num computador 386 que ele tinha recém comprado, num PC, e ele viu que o Minix não atendia ele, tinha uma série de funcionalidades no computador dele que ele não conseguiu, que o Minix não
atendia, por exemplo, o drive de disquete não funcionava. Por quê? Porque o sistema operacional era um microkernel. Então ele tinha que sentar e escrever aquele código para poder o quê? Funcionar a mídia de armazenamento dele. Então isso levou ele, inspirou ele a sentar e começar a criar um sistema operacional do zero, e aí depois ele chamou de Linux. Muito bem. E aí nós temos o exokernel. O que é o exokernel? Então, o exokernel, pessoal, são alguns sistemas operacionais a nível acadêmico, não existem comercialmente. Né? A gente tem o SO-MIT, né, criado pelo MIT, o Aegis Kernel, o Shock, né? Então o que acontece? Ele é mais ou menos o mesmo conceito do microkernel, e onde o software ele não também acessa não diretamente o kernel, mas sempre através de o quê? De bibliotecas específicas, né? A mesma coisa que o servidor também, ele na realidade não é um server só, não é um servidor só, são vários servidores, são vários serviços que atendem o software e que o que fazem comunicação com o kernel. E aqui é a mesma coisa, tudo bem? Então, por que chama-se exoesqueleto? Porque, na realidade, no exoesqueleto aqui, você não tem comunicação alguma, ou seja, o kernel fica totalmente separado do software. E aí você depende totalmente do que? Desses elementos aí, dessas bibliotecas. Basicamente, se a gente for ver no conceitual mesmo, ele não deixa de ser o microkernel, só um conceito. Algumas pequenas coisas são diferentes a nível de kernel de sistema operacional que fazem com que ele seja considerado o exokernel. Muitos livros nem consideram esse fato do exokernel de existência de sistema. Eles chamam o SO, MIT, o Aegis e o Shock, por exemplo, eles chamam de microkernel mesmo. Muito bem. Aí nós temos o kernel híbrido. O kernel híbrido, olha só, qual que é a diferença dele? O kernel híbrido, ele na realidade, hoje, todos os kernels que a gente tem por aí, eles, perdão, esses grandes kernels que a gente tem por aí, eles são híbridos por quê? Porque eles são um pouco do microkernel e um pouco kernel monolítico. Então vamos montar lá no kernel monolítico para a gente poder entender o que é o microkernel. Muito bem, o kernel monolítico é aquele kernel que ele é um bloco só de construção e o sistema operacional, ele agrega tudo em volta dele. E aí o software, né, o software de aplicação, ou seja, o software do usuário, age diretamente em cima do sistema operacional. Vocês estão vendo? Então aqui, ó, aqui eu tenho uma requisição para o kernel retorna essa requisição para mim. Diferente, nesse caso do microkernel, onde eu tenho que fazer requisição para o servidor, né, para esse software chamado servidor, e esse software fazer o que? Requisição para o kernel. Então aqui eu gero dois processos de comunicação, e aqui eu gero só um processo de comunicação. Opa, aqui eu só gero um processo de comunicação. Então, tudo é agregado ao quê? Ao kernel do sistema operacional. Muito bem. Então, qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem está explícito aí, né? Eu consigo ter o quê? Um sistema operacional rápido e otimizado, porque o sistema operacional ele recebe requisição diretamente do software, e ele vai lá e atende o software, certo? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que é o seguinte, conforme o kernel vai crescendo, eu preciso de mais recursos, eu tenho que agregar mais recursos ao kernel. Nesse sentido, pessoal, é que a gente tem, por exemplo, a situação do Linux, por exemplo, ele é constituído pelo kernel dele, e aí a gente tem, na realidade, todos os sistemas operacionais hoje, que a gente chama de kernel, hoje são monolíticos, mas eles também não deixam de ser um pouco híbrido também. Por quê? Porque na realidade o Linux e o Unix também funcionam dessa forma. Hoje, basicamente, todos os sistemas operacionais praticamente são o quê? É o que a gente chama de considera como híbrido. E eu vou explicar qual que é a diferença. No kernel monolítico, que eram os primeiros kernels que tinham saído, que eram do Unix e do Linux, eles funcionavam como? Você tinha o kernel e o sistema operacional fazia requisição diretamente a esses elementos aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Então, qualquer código que não fosse do sistema operacional, você tinha que acrescentar, você tinha que envelopar, colocar no mesmo envelope, ou seja, no mesmo pacote do sistema operacional, né? E aí, isso tornava a coisa um pouco complicada. Até o próprio Linux sofreu muito tempo por causa disso. Por exemplo, com relação principalmente a drives, né? Então, a gente tinha uma problemática muito grande de adicionar drives ao sistema operacional. Hoje ainda é. Então, a gente tem os mantenedores do sistema operacional Linux, e cada versão do Unix também tem seu próprio mantenedor, né? Sejam empresas, geralmente a maior parte dos sistemas operacionais Unix são de empresas. Então, o que acontece? Então, essas ferramentas, elas são monitoradas e são atualizadas pelos mantenedores, são empresas. No caso do Linux, existe um grupo, e esse grupo recebe todos
os códigos que são escritos pelas pessoas né, ao redor do mundo para anexar o kernel do Linux. Então eles trazem esse código, averiguam esse código, analisam esse código, depois eles o que? Anexam o kernel do quê? Do Linux, ok? Ou do Unix. Já o kernel monolítico é a mesma coisa também, só que a gente tem embutido um elemento chamado server, só que esse server, ele não é um elemento separado, que fica intermediando. Tanto é que você pode ver, ó, a gente tem o quê? Uma única o quê? Requisição para o kernel. Só que aí é o seguinte, diferente do kernel monolítico, do microkernel, quando eu faço a requisição para o servidor e o servidor faz a requisição para o kernel, no kernel híbrido o que acontece? Faz a requisição para o kernel, e aí o kernel, precisando de algum serviço que ele não dispõe no núcleo dele, no código dele, ele vai lá e busca o quê? Esse servidor, e ele faz a requisição para o servidor. Então, basicamente, os sistemas operacionais hoje, os mais, mais usuais, que a gente chama de Windows, né, que seria o mais usual, praticamente 98% dos sistemas desktop são baseados no Windows, eles trabalham com um sistema, né, híbrido, que a gente chama de quê? Sistema de server, né, e kernel, ou kernel híbrido. De uma forma geral, vocês vão encontrar muitos autores vão dizer que é o seguinte, que a gente só tem dois tipos de kernel. O monolítico, que seria esse caso aqui e esse caso aqui, e o microkernel, que seriam esse caso aqui, eles consideram o seu esqueleto como microkernel e o microkernel como microkernel. Então, basicamente, são duas divisões de grande. Alguns autores que são um pouco mais precisos, detalhistas, são mais aprofundados nessa questão dos operacionais, eles fazem essa divisão baseada em 4 elementos, ok? Bom, então nós já tínhamos discutido sobre isso. O microkernel tem a questão da segurança. Segurança não é só com relação à quebra de segurança de invasão e etc., mas com relação à segurança do sistema, à estabilidade do sistema. Então você tem menos código possível de ser manipulado por sistemas, né, criados para usuários, software criados para o usuário. Então isso interfere praticamente em nada contra o kernel. Então o kernel consegue o quê? Manter o processo só de manutenção e gestão do sistema operacional. Então nada, praticamente quase nada interfere em cima dele. Tudo é bloqueado, barrado a nível de servidor. Então, só que menos tempo de execução em modo kernel, certo? Então, como você só tem aquelas funcionalidades sendo executadas lá, o modo kernel você executa pouco código lá. A maior parte dos serviços são executados pelos servidores. E quando necessidade, eles buscam lá esse recurso no kernel. Então, separação em serviços e servidores, baseia em comunicação do sistema, que a gente chama de PC, que nós vimos na aula anterior, comunicação entre processos, kernel calls, né, que são lá no monolítico a gente falou que era system calls, aqui são kernel calls, e o sistema de interrupções que existe em todos os sistemas operacionais. Que o sistema de interrupção é o seguinte, o sistema operacional está executando um processo lá no processador, quando você pede um novo recurso, execução de um novo recurso, o sistema operacional pega e para, interrompe aquele serviço e coloca outro serviço no lugar. Então se chama de quê? Interrupções do sistema operacional. Muito bem. Então lá. Bom, a vantagem e desvantagem a gente já viu. O exokernel é praticamente a mesma coisa, um SO que foi criado só para, né, estudo lá pelo MIT em 1995. Então passou a ser associado a um novo modelo de kernel baseado em premissas diferentes dos modelos mais conhecidos. Mas basicamente é a mesma coisa do microkernel, não muda nada. Ele não tem, por isso que muitos autores nem consideram ele como kernel, porque ele nem existe. Na realidade, a existência dele é mais um conceito acadêmico, foi criado pelo pessoal do MIT, lá para eles que estudarem sistemas operacionais. Muito bem, e vamos lá. Então, o kernel híbrido é uma mistura do microkernel e kernel monolítico, utiliza os sistemas operacionais Apple, Mac OS, Windows 10, OS 12, etc. Né? O kernel Darwin do Mac OS 2 também, né? Mac OS, perdão, roda parte do kernel do BSD e do microkernel Mac, que é da Apple. Então, por isso que ele é considerado um kernel híbrido, certo? Então, aí você tem envolvimento de dois kernels. Então, o que eles falam? Eles falam que os servidores, né, aqueles serviços lá que ficam dentro do kernel principal, são do Mac, certo? E aí a gente tem o BSD, que é o sistema operacional principal, que é o núcleo principal. Então, o BSD é um tipo de Unix que foi adaptado, né, pela Apple para formar o sistema operacional macOS. Então, o Windows executa um kernel e 2 microkernel, paralelamente, tá? No espaço de usuário, certo? E aí ele faz a mesma coisa também. O sistema operacional kernel, né, que é o grande, ele executa a maior parte das tarefas, e quando ele não tem as funcionalidades requisitadas pelo usuário, ele recorre sempre a quem? Aos servidores ali do microkernel. Então, um kernel do Windows NT, que é aquele antigo que eu contei a história de vocês,
que era um antigo sistema operacional de servidores da Microsoft, que depois deu origem ao Windows XP, e todos os sistemas operacionais de lá para cá são baseados no NT. Então realiza sistemas, né, chamado sistema com um elemento conhecido como System Wall. Tá? Muito bem, então aí kernel híbrido é uma mistura do microkernel e o kernel monolítico, nós já vimos. Utilizado em sistemas operacionais Apple, macOS e tal. Já vimos também. Então vamos para frente. Na Apple kernel já vimos também. Então o kernel monolítico já falamos, né? O kernel monolítico, a maioria dos seus recursos são executados pelo próprio kernel. Praticamente todos os seus, né? O que não é executado pelo kernel, ele não tem um servidor, não possui um servidor para executar esse processo para ele. E caso você queira que ele execute esse serviço, você anexa ao que? Ao microkernel, ao kernel principal, o que? O módulo para ele executar isso, ok? Então coloca todas as funções do sistema principal dentro do kernel, dentro de um processo especial que tem o que? Diversos privilégios. Aí ele vai criando aquela questão dos privilégios que vamos ver mais para frente, que são a questão dos usuários. Então, cada usuário, né, não falo assim, não usuário final, mas no próprio sistema operacional, também nós vamos estudar isso, existem vários tipos de usuário. Por exemplo, no Linux nós temos 3 tipos de usuário. O usuário administrador, que é dono do sistema. Nós temos o usuário, que é o usuário de sistema, que são ferramentas do sistema, que é o que ele se refere aqui, são os usuários específicos que o kernel usa. Por exemplo, o usuário para impressão. Então ele tem um usuário específico para impressão. Quando um usuário comum vai pedir impressão, ele o que? Atribui as permissões de impressão a esse usuário para que ele possa imprimir. Aí depois ele retira essas permissões. Tudo bem? Então a gente tem 3 tipos de permissões. E o kernel monolítico, que tem a melhor performance porque faz menos mudança de contexto. Ele gera menos thread, ou seja, você gera uma requisição para o kernel e o kernel o quê? Responde essa requisição para você. Mesmo nos híbridos, tá? Mesmo nos híbridos, o que acontece? Nos híbridos você tem aquele servidorzinho lá dentro. Então você, dependendo do tipo de requisição, você pode gerar o quê? 2 threads para ele. Então possui também a vantagem de proporcionar melhor desempenho e segurança devido ao quê? Os seus recursos, né, de drives existirem dentro do próprio kernel. Então, uma vantagem, entre aspas, do que? De você não depender, né, como no sistema kernel, que são os híbridos, de você trazer drives de fora para dentro, dele mesmo ter o que? Os seus próprios o que? Drives, ok? Então, isso proporciona uma segurança maior, porque quem escreveu, quem analisou todo esse código aqui foi o que? O próprio mantenedor. Por exemplo, no caso do sistema operacional Debian, que é conhecido, né, como o Linux mais estável que existe. Bem? Bom, kernel monolítico. Bom, então a aula de hoje é basicamente isso. Nós vamos voltar a falar muito de kernel monolítico, né, kernel, microkernel também. Nós vamos ver um exemplo de instalação do microkernel, que é o Minix mais para frente, numa máquina virtual. E aí depois nós vamos poder tratar mais, com mais detalhe, mais profundidade, o funcionamento desse sistema operacional. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.